Boa tarde, quinto ano B. Vamos iniciar a nossa aula de hoje. Hoje é dia 22 de junho de 2021, terça-feira. Em geografia, nós vamos estudar um pouco sobre o Brasil, um país de migrações. No livro de geografia, na página 75, vocês irão realizar as atividades 1 e 2. Na página 75 do livro de Geografia, nós vamos estudar um pouquinho sobre o Brasil. Um país de migrações. Embora o Brasil seja um dos países mais populosos do mundo, seus habitantes estão distribuídos de forma desigual pelas regiões brasileiras, como podemos ver no mapa abaixo. Aí nós temos um mapa onde mostra, o Brasil dividido nas nossas 5 regiões: Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste e Sul. No mapa, as regiões estão de cores diferentes, Norte está de verde, Centro-Oeste amarelo, Nordeste laranja, Sudeste roxo e Sul lilás. Temos aqui uma legenda também, com os bonequinhos que representam a quantidade de homens e quantidade de mulheres. E esses bonequinhos estão distribuídos aí, representando a população de cada região, Então, no censo de 2010, o Brasil, ele tinha mais de 190 milhões de habitantes. Mas como a gente pode observar no mapa, algumas regiões são poucos habitadas, comparada com outras. Olha o norte, Olha como é uma região grande e temos apenas 2 bonequinhos no norte. Agora, após essa leitura, vocês irão realizar a atividade 1 e 2. Na atividade 1, vocês vão responder qual é a região brasileira com mais habitantes e quais são as 2 regiões com menos habitantes, tá bom? Então, na atividade 1, vocês irão identificar no mapa qual é a região com mais habitantes e quais são as 2 regiões com menos habitantes. E na atividade 2, vocês irão ordenar as regiões brasileiras conforme o número de habitantes. Comece com a região com mais habitantes. Então, a região com mais habitantes será a primeira e as outras serão em ordem, decrescente, com menos população. Finalizamos aqui a nossa aula de geografia. Em matemática, nós vamos resolver algumas situações problema. Livro de matemática, página 96. Vocês irão realizar as atividades 4 e 5. Na página 96 do livro de matemática, nós temos atividades 4 e 5. Na atividade 4, no final do ano letivo, os alunos do 5º ano A de uma escola se reuniram em duplas para fazer o levantamento da quantidade de livros que cada um leu durante o ano. Descubra os números de cada caso e registre. Então, nós temos as seguintes informações. Temos aqui o nome do Marcos e o nome da Sabrina. Juntos, Marcos e Sabrina leram 16 livros. E temos outra informação. Ambos leram a mesma quantidade de livros, Então, nós sabemos que os 2 leram 16 livros e que os 2 leram a mesma quantidade de livros. Quantos livros Marcos leu e quantos livros Sabrina leu? Aí você vai registrar aqui, Colocar a quantidade de livros de Marcos e a quantidade de livros que a Sabrina leu. Item B, nós temos a Fabiana e a Carol. Juntas, elas leram 24 livros. Fabiana leu o dobro da quantidade de livros de Carol, Então, nós sabemos que as 2 juntas leram 24 livros e que Fabiana leu o dobro de quantidade de livro de Carol. Então, quantos livros Fabiana leu? Quantos livros Carol leu? Aí você vai registrar. Item C, nós temos Rogério e Leandro. Juntos, os 2, Rogério e Leandro, leram 22 livros.
Leandro leu 4 livros a mais do que Rogério, né? Então, nós sabemos que Leandro leu 4 livros a mais do que Rogério e os dois leram juntos 22 livros. Quantos livros Rogério leu? E quantos livros Leandro leu? Item D. Nós temos o nome da Paula e o nome do Adriano. Os dois juntos leram 18 livros. Paula leu a metade da quantidade de livros de Adriano, né? Então, ó, Paula leu a metade da quantidade de livros de Adriano. Dica: se Paula leu a metade de quantidade de Adriano, então Adriano leu o dobro da quantidade de Paula. Então, quantos livros Paula leu e quantos livros Adriano leu? Vocês vão registrar. Item E. Nós temos o nome do Francisco e o nome do Paulo. Juntos, Francisco e Paulo leram 25 livros. Paulo leu 3 livros a menos do que Francisco. Ó a dica. Francisco leu 3 livros a mais do que Paulo. Então, quantos livros Francisco leu e quantos livros Paulo leu? Agora, atividade 5. Na turma do 5º ano B dessa escola, o levantamento foi feito com alunos reunidos em trios. Descubra o número neste caso e registre, tá? Então, temos o item A e o item B. Então, no item A, nós temos o nome de Antônio, Bruno e Camila. Juntos, né? Os três, Antônio, Bruno e Camila, leram 32 livros. Antônio e Bruno leram a mesma quantidade de livros. Camila leu o dobro da quantidade de Antônio, né? Então, ó, Antônio e Bruno leram a mesma quantidade de livros. E Camila leu o dobro da quantidade de Antônio. O item B. Davi, nós temos o nome do Davi, Elza e da Maria. Juntos, né, os três leram 34 livros. Davi e Elza leram a mesma quantidade de livros. Maria leu 4 livros a mais do que Elza, né? Então, quantos livros Davi leu, quantos livros Elza leu e quantos livros Maria leu? Ó, essas situações, né, precisam que vocês pensem bastante, né, antes de responder. Leiam novamente com atenção e registrem aí quantos livros cada aluno leu. Finalizamos a nossa aula de matemática. Por hoje é só, turma. Até a próxima aula.